Olá, nós estamos iniciando o programa Em Discussão com Vida e hoje nós temos a honrosa presença aqui no estúdio da TV Assembleia da Regina Boni, que é estilista, tropicalista, é uma revolucionária, é galerista de arte, ela é muita coisa, ela trabalha em várias artes. Regina, muito obrigado pela sua presença, por você estar hoje aqui. Isso aqui vai ser uma grande entrevista e nós temos aqui também a presença muito especial do jornalista Cláudio Leal, que é mestre pela USP na Faculdade de Comunicação, mestre em cinema. Cláudio, muito obrigado pela sua vinda também, para me ajudar, porque é uma responsabilidade imensa aqui conversar com a Regina Boni, fazer essa entrevista, e você conhece bastante. Você é um especialista em cultura brasileira, em cinema, em música popular brasileira, então é muito importante a sua participação nesse programa. Regina, eu queria já iniciar a nossa conversa aqui junto com o Cláudio, perguntando inicialmente da sua relação com a Tropicália, com o tropicalismo, com o Gil, com o Caetano, com o Gal Costa. Como que foi esse encontro com os baianos, com o Tom Zé e a sua participação inicialmente como figurinista, né, da Tropicália? Então, quer dizer, foi um momento muito importante para a música e para a cultura brasileira, né? E eu tive a chance de ter um contato muito íntimo com o grupo. Eu conheci o Caetano assim que ele chegou, né? Me apaixonei por ele quando ele fazia um programa na TV, não sei qual TV que era, mas que ele acertava todas as músicas. E eu vi que ele tinha um repertório igualzinho o meu. É aquele programa Esta Noite Se Improvisa, Essa não era? Noite Se Improvisa, é. E eu fiquei encantada com ele, com a inteligência dele, com tudo. E logo depois eu fui assistir um festival que ele estava do meu lado, sentado na cadeira. E a gente conversou e eu falei para ele, tal música vai ganhar, porque eu era casada com Boni, né? Então eu sabia de cor salteado quais seriam os preferidos, porque era todo um sistema montado, não era assim escolhido porque por sacanagem, mas era toda uma simpatia que o sistema tinha por algum tipo de música. E aí a gente ficou amigo, porque ele ficou encantado com meu conhecimento, que não era conhecimento, mas prática. E a gente começou a conviver, todo mundo. A gente viajava junto, eu conheci o grupo. E eu fiquei apaixonada pelo Caetano, e pelo Gil, e por todo mundo, pela Dedé. E eu estava fui assistir o Alegria, né? Na TV. O festival da Record, aquele de 67, que ele apresentou Alegria. E o Caetano estava com uma roupa muito conservadora, né? Que não tinha nada a ver com a linguagem revolucionária dele, com o pensamento revolucionário dele. E eu falei isso para ele na casa dele. Eu falei, Caetano, sua roupa não tem nada a ver com o que você fala, não é você, está diferente, tá? Você precisa de usar coisas mais avançadas, um figurino mais avançado. Aí a Dedé, que era muito interessante, né, falou para mim assim, mas então você vai fazer a roupa dele. Eu me achando uma intelectual, né, falei, imagina, eu não sei costurar, imagina, de jeito nenhum. Ela falou, não, vai sim, você vai costurar a roupa. Eu falei, gente, mas eu não sei nem pegar uma agulha, não sei fazer roupa. Ela falou, não, você vai saber, você vai fazer. Né? E eu comecei a conviver com eles e criar os figurinos. Por minha sorte, os mais importantes da carreira do Caetano, né? O Cláudio, que conhece bem, era aquela roupa dele que o Guilherme Araújo tinha emprestado, não era? Um blazer? Não, foi Em 67 foi um gola rolê que o Rogério Duarte emprestou. Rogério Duarte. E o Rogério morria de ciúme de mim a vida toda, porque eu tirei a direção de figurino dele, entendeu? E eles eram muito amigos, Caetano, o Gil e o Rogério Duarte, que era um gênio mesmo, né? Mas que não conhecia a linguagem de roupa. Eu também não conhecia, mas eu desenvolvi um conhecimento baseado no que eu estava recebendo de informações maravilhosas deles e de um raciocínio, de uma compreensão que eu já tinha da cultura brasileira. Ô Regina, na época se falava muito em antimoda. E esse termo era muito associado ao seu trabalho. Você introduziu no figurino de palco o plástico, que foi um escândalo também. Isso já em 68. O que é que vinha a ser assim, essa antimoda
que você introduziu no figurino tropicalista? Existia no mundo inteiro, no Brasil também, uma coisa do figurino de moda, do figurino de alta costura, beleza e coisas baseadas nessa linguagem. E a gente tinha eu tinha e todo mundo tinha na cabeça um figurino muito mais tropicalista, já existindo na cabeça das pessoas e nunca concretizado. O que eu fiz foi dar corpo, material, né, a essa linguagem que já era brasileira e até mundial, né, que vinha da linguagem do cinema americano, da política da boa vizinhança, da música latino-americana, né? Era todo um mingau, né, de estético, visual e rico, que estava só lá para ser posto em prática, né? E foi o que eu fiz, né? Era uma coisa que tinha muito a ver com a musicalidade deles, do grupo tropicalista, e com o pensamento da geleia geral, etc. e tal, né? E aí tem o figurino do Caetano, do É Proibido Proibir, que era futurista, junto com os Mutantes, ambos com plástico, né? Ambos com plástico porque era uma coisa de futuro, né? Eu queria que tivesse uma linguagem de estranheza, né? Porque o resto de tudo era tudo, o mundo estava sofrendo uma mudança, né? Mas o Brasil sempre tem um ranço conservador, para a gente ter uma ideia com o que está acontecendo hoje, entendeu? Esse ranço conservador é tradicional brasileiro, está no sangue do brasileiro. Regina, quando teve a apresentação da música Proibido, do Caetano, no Tuca, aqui em São Paulo, houve uma reação dos estudantes que eram de esquerda, né? Ele foi vaiado. Você estava lá e com as suas roupas, com as roupas que você tinha criado, para os Mutantes e para ele. Fui ajudar a defender o Caetano. Eu fui lá e tomei a frente do Caetano. Eles tentaram agredir fisicamente o Caetano? Fisicamente, Ou seja, a esquerda não entendeu que a Tropicália também representava uma estética comportamental, que não era só musical, era mais do que isso, comportamental, na estética, nas roupas. Essa esquerda que você fala, que fez isso, que você fala, é uma esquerda conservadora canônica, que existe até hoje, entendeu? E que é ultrapassada no mundo, na Rússia, em Cuba, não existe mais essa esquerda, e que se pratica até hoje no Brasil, né? Então, essa esquerda foi a que reagiu, né? Essa esquerda do lado da Bossa Nova, que também era conservadora, né? E é conservadora, é linda, mas é conservadora, entendeu? Essa mistura, esse coquetel, é o que foi que reagiu violentamente. Porque entendeu que tinha chegado uma mudança, né? E que essa mudança era grande. Né? Você também fez a roupa da Gal Costa no Divino Maravilhoso, quando ela cantou. Então, a gente tinha feito uma roupa para provocar uma reação grande e transformadora. Então, ele tinha uma música assim, ele tinha todo um conceito, eles tinham todo um conceito, uma formação muito importante, e eu fiz o figurino para dar força a essa comunicação. Aí agora a gente tinha que fazer um figurino para ganhar o festival, né? Que fosse agradar muito, porque a alegria era isso, né? Era essa felicidade, era essa descoberta do universo, eram essas conquistas que já estavam acontecendo. E a gente fez um figurino assim, né? Encantador, né? E que marcou muito, e foi um sucesso incrível de público mesmo. E quando você decide criar a boutique O Dromedário Elegante, que foi também marcante aqui na contracultura paulista, como é que surge essa ideia e como é que você Então, de novo, o Caetano e a Dedé, que foram muito influentes para mim, a gente estava conversando e alguém falou assim, a gente tem que ver como é que será esse efeito, essa reação, se for colocada na rua. Porque eu já fazia roupa, todo mundo me procurava e queria roupa. Eu fazia roupa, já estava fazendo roupa para todo mundo, trabalhando que nem louca. Mas numa escala muito pequena. Aí eu falei, então vamos abrir uma loja.
que seja a roupa seja barata, seja a roupa tropicalista, a roupa que a gente faz. A gente não usava o termo tropicalista, mas que fosse essa nossa linguagem e que tivesse acessível em preço, que a gente usasse os mesmos materiais que a gente usa no palco, e para ver se as pessoas assumiam essa transformação. Se as pessoas tinham coragem de vestir isso e sair na rua. Ah, vamos abrir uma loja, sei lá o quê, foi uma farra, como tudo era naquela época. E eu abri a loja com esse nome que um amigo meu, que era muito interessante, muito interessante, sugeriu vários nomes, eu achei o dromedário elegante lindo, e abrimos a loja. E esgotou toda a produção que eu tinha feito para 6 meses, esgotou em uma semana, vendeu tudo, né? E virou um sucesso em São Paulo, muito grande, no Brasil inteiro, né? Ela ficou conhecida. E eu fazia roupa de palco para uso na rua, né? E você também fez para outros artistas, como Roberto Fiz, Carlos, então, Vanderleia. Houve uma contaminação, como o Cláudio chama, né? E o pessoal da Jovem Guarda, que era moderníssimo, mas era muito conservador na realidade, tá? Eles resolveram renovar a imagem deles. Aí eu comecei a fazer roupa para o Roberto, depois para Vanderleia e, por último, alguma coisa para o Erasmo, mas mais para Roberto e Vanderleia, que, aliás, é muito minha amiga até hoje. Eu adoro. Agora, Regina, seria interessante você dar uma ideia do que era o figurino de palco antes dos festivais. Smoking para os homens, sim, né? Smoking, e para as mulheres vestido longo, né? Com paetê, lantejola. E depois dessa sacudida da Tropicália, você viu mudanças nítidas? Mas nítidas. Acabou. Os homens começaram a usar casacos de veludo molhado, né? Com colares de dente de como é que chama? Javali. Javali, que nem o Caetano usava. Tá no figurino de É Proibido Proibir. Né? Começaram a usar camisas de cetim coloridas, né? Que eram muito sensuais, assim, calças coladinhas no corpo, né? Mudou tudo. Isso se espalhou pela cultura brasileira inteira. E a gente fazia roupa, depois que acabou o dromedário, eu comecei a trabalhar para a Rodia, que era uma empresa de fio muito importante francesa, e que estava fazendo desenvolvimento da indústria de confecção no Brasil. E eu trabalhava para a Rodia fazendo roupas e colocando no varal das indústrias de confecção e mudando o hábito de compra de roupa brasileira. Então, eu trabalhava para todas as indústrias de confecção no Brasil, ampliando o leque de ofertas e fabricando em grande escala para o Brasil inteiro. E essa roupa de palco virou a roupa brasileira, né? Você influenciou a moda brasileira. A moda brasileira. A sua produção. Regina, aí vem o AI-5, o Ato Institucional número 5, fechamento do regime, o golpe dentro do golpe. Como que foi para você? Os tropicalistas são exilados, vão para o exílio, né? O Gil e Caetano. Isso foi antes de eu ir trabalhar para a Rodia, né? Mas como que bateu para você o AI-5? Bateu o que aconteceu forte, com o seu trabalho? Bateu forte. Eu comecei a sofrer perseguições políticas e do TFP, né? E eu tinha assim, ameaças de que iam botar uma bomba na minha casa, que iam raptar meus filhos, que iam me navalhar o rosto. E fui perseguida pelo TFP várias vezes, me seguindo de carros com metralhadoras, me parando na rua, e cheguei a apanhar deles, a ser obrigada a chegar lá no Plínio, desacompanhada, para receber meus bens de volta, meus documentos. Não, o Plínio da TFP. Do TFP, né? Até que eu tive que parar tudo, né? E parar de trabalhar completamente, né? E mudar de São Paulo para uma cidade, para Granja Viana, que era em Cotia, aquele tempo
não tinha duas mãos de rodovia, ficar lá num sítio que eu comprei, né? E fui morar com meus filhos e trabalhando para a Ródia, mas assim, em silêncio, né? Eu fazia um trabalho que era silencioso, eu não dava entrevista para a imprensa, não era assinado, né? Era um trabalho silencioso. Agora, em 67, Regina, você era casada ainda com o José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que viria a ser vice-presidente da Globo. Como é que foi, assim, você se separa dele, vem morar em São Paulo, embarca no tropicalismo. Como é que você vê hoje, assim, essa aventura, digamos assim, feminina sua, em busca de uma independência? Como é que foi? Como é que você hoje observa aquela Regina Boni, que aliás é um nome artístico que o Guilherme Araújo te deu, né? Como é que você observa essa Regina Boni que sai de um casamento tradicional e embarca em uma aventura contracultural que é muito diferente do que estava planejado para a sua vida? Eu acho assim, quer ver, eu adorei, né, ter conhecido o Boni, tudo, mas eu acho que eu me descubro eu mesma quando eu rompo com tudo, né? E eu saí desse casamento pronta para encontrar com esse grupo, com essa realidade e comigo mesma, né? E eu não me arrependo em nada de tudo que aconteceu na minha vida, sabe? Muito pelo contrário, acho que foi uma vida feliz, né? Foi maravilhoso ter acontecido tudo que aconteceu comigo, de eu ter vivido tudo isso. E acho que assim, eu sou uma pessoa muito agradecida pelo que aconteceu comigo, sabe? De ter encontrado com eles, de ter tido a chance de ter participado, sabe? Ter a chance de ter experimentado esses novos conhecimentos, essas novas sensações, foi muito bom, né? Duas perguntas, Regina. Você ficou com medo porque você tinha 2 filhos, você sabia que o Fiquei. regime tinha endurecido, tinha tortura, prisões, mortes, exílios. Você não ficou preocupada com aquele momento, com você ser atingida? Você tinha sido perseguida pela TFP, tradição... Família e propriedade, né? Família e propriedade, isso mesmo, né? Tinha o CCC também, Comando de Caça aos Comunistas, não era isso? Não, e ao mesmo tempo, Gil e Caetano foram para o exílio, você não pensou em Fiquei sair do Brasil com eles? Pensei, mas eu não fui por causa dos meus filhos, né? Porque eu tinha medo de levar as crianças, porque o Boni aqui protegia as crianças e a mim, de certa maneira, também, né? Mas eu tinha medo de deixar eles aqui sozinhos também, sem mim, entendeu? Porque a vida que a gente tinha antes de eu separar do Boni era uma coisa muito complicada, porque o Boni era uma pessoa completamente diferente de mim, tá? E os meus filhos eu tinha criado ao meu espelho, né? Então era uma coisa, seria uma decisão muito difícil em relação ao futuro deles, né? E eu acabei não indo embora. Eu fiquei por causa deles, né? E como é que você vê hoje, Regina? Você falou aí da repressão, tanto ao seu trabalho pessoal, como também ao tropicalismo, né? Levou ao exílio de Caetano, Gil, de amigos seus. Como é que você vê hoje quem tenta celebrar um golpe militar, uma ditadura? Como é que você processa isso? Né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de loucura furiosa, entendeu? As pessoas, esse governo novo comete atos de loucura todos os dias e a gente está observando. É preciso que a gente faça alguma coisa, entendeu? Eu acho que com essa, eu estou fazendo assim, o máximo que eu posso, né, falando com as pessoas, né, abrindo essa nova galeria que eu abri, né, que eu acho que é um ponto de resistência, tá? Porque todo o sistema de cultura foi a coisa que eu trabalhei nesses últimos anos, pirou também, né? E está praticando assim preços, políticas que são completamente alucinados, né? Eu estou fazendo um ponto de resistência. Eu acho que as pessoas têm que começar a agir individualmente, já que a esquerda está toda desestruturada, né? Porque é loucura. A gente está vivendo um momento de loucura,
Né? Retrocesso. Retrocesso brutal, quer dizer, tem gente achando que a Terra é plana. Entendeu? Um monte de gente. E não é? Tem gente que acha que existe ideologia de gênero. Tem gente que acha que existe ideologia de gênero. Pois é, ideologia de gênero. Mamadeira de piroca. As pessoas É. acreditam nessas bobagens. E, gente, pelo amor de Deus, né? A gente chegou tão longe, entendeu? A gente tinha caminhado tanto, né? Não, vocês foram responsáveis pela abertura, pela democracia que nós temos hoje, porque vocês enfrentaram o regime, tiveram um papel fundamental de enfrentamento, né? E hoje, alguns setores querem comemorar os 50 anos do golpe empresarial militar, que é um verdadeiro absurdo. Nós temos que descomemorar, porque foi uma ditadura sanguinária. Quando eu ouvia a comunicação do presidente, eu não acreditei que era verdade. Como eu não acreditei quando eu soube do AI-5, que não era possível, que era inconstitucional. Eu falei, como? Mas não pode, é inconstitucional. Porque para a gente, naquela época, era incompreensível que se desse um golpe militar, entendeu? Como que vai acontecer isso? É impossível. Agora acontecendo de novo, eu tenho essa mesma reação. Gente, não é verdade, isso é impossível, entendeu? E na área que você atuava e atua ainda hoje, tinha com o AI-5 teve uma censura muito profunda no Brasil, na cultura, nas artes, e agora tem um movimento, ele é pequeno, mas ele tentou também censurar exposições em alguns museus, né? Atacando a Lei Rouanet, mas, sobretudo, censurando exposições artísticas no Brasil. Você vê alguma semelhança entre os dois movimentos? Total. Eles estão fazendo uma política contra a cultura clara, dura e eficiente. Né? Esse governo está disposto a dizimar a cultura brasileira. E as pessoas estão vendo e estão quietas. Entendeu? Ninguém está reagindo. Quando eu falava disso no começo, antes do Bolsonaro ser eleito, as pessoas falavam, não, imagina, ele só fala. Eu falei, gente, ele não só fala, não, ele vai fazer, entendeu? Ele vai fazer. Como que não vai fazer? Ele está falando, ele está avisando que ele vai fazer, entendeu? E todo mundo para mim, não, Regina, imagina, você está exagerando. Aí você não concorda, então, com a Regina Duarte, que disse que não, ele não é homofóbico, ele fala só da boca para fora. Pois é, eu falava, gente, ele é contra os homossexuais, ele é contra os direitos das mulheres, ele é contra a cultura, ele é contra os negros, os índios. Ele é contra os índios, ele vai acabar com a gente, entendeu? E todo mundo para mim, não, imagina, que bobagem. Está aí, né? Tá aí. Essa reforma da Previdência que ele lançou vai acabar com a aposentadoria e exterminar os pobres, os mais fracos, os trabalhadores do campo, as mulheres. É um extermínio geral da Seguridade Social que afeta toda a população. Toda a população. Principalmente os mais pobres, os negros, as mulheres. E como você vê assim, essa construção que faz em relação à Lei Rouanet? De ver que é um favorecimento a artistas, uma visão crítica à Lei Rouanet. Como é que você avalia isso? Eu acho que a Lei Rouanet ela tem que ser mantida e incentivada e aumentado o poder dela. Tem que ser melhorada. Ser melhorada. Porque o Brasil, esse mecanismo existe em vários países do mundo, né? E principalmente onde não existe o mecenato, né? Porque no Brasil, essa ausência do mecenato, ela é gravíssima, porque a gente não tem cultura. Quer dizer, os ricos não sabem valorizar a cultura brasileira, né? Então, nós precisamos que empresas invistam na cultura. Não interessa se é Ivete Sangalo, não interessa. Não se pode exercer julgamentos morais para benefícios fiscais, tá? Vale a pena tudo, vale a pena o movimento de flautinha do Nordeste, vale a pena a história da piranha no Rio, não sei das quantas, vale a pena o Grupo Corpo, vale a pena tudo. Tudo é cultura, toda a produção é cultural. Toda a produção é cultural. Tá? Então, não tem que criticar para que tipo de evento vai ser feito, tem que realizar os eventos.
né? E interessa muito para o país e para o empresário isso, porque traz benefício de imagem para o empresário, e traz benefício para a cultura, traz benefício para o povo que está aprendendo com a cultura e preservando seu início de vida, seu passado, né? E é enriquecedor o movimento cultural é enriquecedor, né? Nós precisamos disso para sobreviver, né? Como imagem, como povo, como união, né? Então, eu acho um crime absurdo estarem agredindo a Lei Rouanet. Né? Que é a única ferramenta que existe de financiamento de cultura. Porque o Estado é obrigado a financiar a cultura. A cultura é um direito da população, está na Constituição Federal. E eles o Brasil não investe nem 1% do orçamento federal em cultura, nem aqui em São Paulo, que é o estado mais rico, Cláudio, da Federação. O governo investe apenas 830 milhões de reais em cultura. Para o estado mais rico, com 45 milhões de habitantes, a Assembleia Legislativa tem um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões, superior ao investimento em cultura. E agora, Regina, houve um corte aqui em São Paulo, um congelamento de investimento em educação, que vai fechar várias bibliotecas, casas de cultura, 150 polos do projeto Guri serão fechados, prejudicando 60 mil adolescentes, crianças e adolescentes. Mas nós vamos... Você vê a maldade que tem nisso, né? Exatamente. Então, por isso que é importante ter financiamento de cultura. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos no segundo bloco, entrevistando e conversando com a Regina Boni. Voltamos com a nossa entrevista com a Regina Boni. Regina, eu queria saber agora como que foi a sua relação, como que você entra nessa área de galerista de arte e, sobretudo, criando uma galeria muito importante no Brasil, que é a Galeria São Paulo. Obrigada. Inclusive aqui muito perto da Assembleia Legislativa. Eu tive a oportunidade de, em 1986, frequentar a sua galeria, assistindo, participando, visitando a exposição que você fez do Hélio Oiticica, que até então eu não conhecia. Eu sabia que tinha o Hélio Oiticica, mas não tinha tido acesso à obra dele. E foi muito interessante, foi transformador. Eu fui até lá, participei daquela exposição e me lembro que comprei uma camisa. Você vendia uma camiseta, seja marginal, seja herói. Né? E achei muito bonito. Depois, recentemente, quando eu fui na sua casa, quando você abriu a porta, a primeira coisa que eu vi foi um parangolé no vidro do Hélio Oiticica. Então, me conta como que foi a sua história, como que você entra nessa área e a sua relação com o Hélio Oiticica, para começar a conversa aqui nessa área. Com o Hélio, né, eu conheci o Hélio há muitos anos, conheci o Hélio junto quando eu conheci os meninos, né, o Gil e o Caetano, conheci o Hélio. Eu tive com ele um episódio muito forte quando a sucata foi invadida. O Caetano estava cantando com a minha roupa. Na Boate Sucata, que foi o motivo do exílio dele, né? Mais ou menos. No Rio de Janeiro. Mais ou menos, mas foi próximo ao exílio. O Hélio estava na plateia junto comigo e tinha uma bandeira de Seja Marginal, Seja Herói pendurada no cenário. E quando a polícia invadiu, o Hélio foi lá, catou essa bandeira e me deu, eu enfiei dentro da roupa. E ficou comigo a bandeira, Seja Marginal, Seja Herói. E depois o Hélio foi embora, se autoexilou, né? E o Caetano e o Gil foram embora também, foram exilados. E eu fiquei com a bandeira. E o Hélio não tinha como se sustentar nos Estados Unidos. Eu comecei com a mulher do Torquato Neto, fazer bandeiras, imprimir as bandeiras, que eu fiquei com a gente a Ana trouxe as sedas da bandeira, e nós começamos a imprimir na minha casa e mandar o dinheiro para o Hélio, né? E um dia teve até um episódio engraçado, que eu estava na minha casa com um monte de bandeira esticada, assim, Seja Marginal, Seja Herói, e o Boni veio com alguns generais. E eles fizeram de conta que não estavam vendo as bandeiras do Seja Marginal, Seja Herói. E eu lá com a cara bem metida, assim, ficava lá desafiando os generais. E o Boni numa saia justa horrorosa. Mas então eu fiquei mandando para o Hélio. E depois eu entreguei as sedas para ele lá em Nova York. Mas então aí eu me aproximei mais do Hélio, né? E quando eu fiz essa exposição por que eu estou contando essa história? Nem sei. Na Galeria São Paulo. Galeria São Paulo. Você cria, né?
Mas aí eu queria fazer, na Galeria São Paulo, eu queria fazer eu queria muito fazer a obra do Hélio. E o pessoal do Projeto Oiticica me abriu as portas do Projeto HO, e a gente fez essa exposição do que Faça é Música, toda a retrospectiva do Hélio. E foi assim, para mim, valeu ter a galeria durante 20 anos para ter feito o trabalho que eu fiz com o Hélio. Né, que foi assim, marcante demais para mim também. Você lidava com a Lígia Pape, o Ali, Lígia Clark, o Ali Salomão, quem mais? E Luciano Figueiredo. Luciano Figueiredo. Era o projeto Hélio de Si. É o projeto HO, que cuidava da obra do Hélio toda. Eu ajudei a recuperar todos os negativos do Hélio, a restaurar todos os fotogramas, fazer tudo, né? E a gente fez a exposição sem vendas, não tinha venda, era só a exposição institucional. Todas as que eu fiz não tinha venda. Né? Eu fiz 5 exposições do Hélio. E você fez também a Cosmococa, né? Do Hélio com o Neville, que até então não tinha. Número 5. A Cosmococa, que nunca tinha sido. Nunca tinha sido exposta. Nada disso tinha sido exposto nunca. Né? Algumas peças do Hélio tinham sido expostas no MAN do Rio de Janeiro. Como a Tropicália. Como a Tropicália, mas assim, nunca tinha sido exposta a obra toda, que a gente fez, foi uma curadoria do Luciano e da Lígia Pape, que fizeram uma comemoração de todas as obras reunidas, foi uma retrospectiva mesmo. Né? Então tinha todas as obras do Hélio, tinha desde os como é que chama? Meta-esquemas, Grupo Frente, os desenhos de projeto dos penetráveis, tinha penetrável, tinha ninho, tinha toda a produção do Hélio, tinha como é que chama? Ai, meu Deus, esqueci o nome. Mas tinha toda a produção do Hélio e estava reunida ali. E depois a gente foi cortando por pedaços essa exposição e fazendo cada série do Hélio separado em anos. A gente fez isso durante um tempão, né? Agora, a Galeria São Paulo, ela sempre abriu espaço para novos talentos, pessoas desconhecidas. Você sempre. foi, buscou... eu tinha, assim, um conceito de galeria menos comercial. Eu vendia muito, sim, que a galeria se mantinha, mas eu financiava artistas jovens e experiências novas também. E eu buscava, assim, no passado, obras importantes, fazia exposição que não eram à venda, era só para o público e as pessoas conhecerem tais obras, né? Então, durante o tempo todo da existência da galeria, eu fiz muitas exposições comerciais, sim, com artistas importantes, mas fazia também ações culturais, né? Era uma galeria mais aberta mesmo. Era mais aberta para a cultura, de rua. Quebrou um paradigma também, porque era muito chato em galeria, não é, Cláudio? Você trouxe passistas da Mangueira também. Trouxe passistas da Mangueira. Na primeira exposição do Hélio, eu trouxe alguns passistas da Mangueira, né? Trouxe a mãe, como é que chamava, que era passista-chefe da Mangueira? Ah, sim, mas eu não lembro o nome também. Ela veio, reclamou comigo que eu botei ela para dançar muito tempo na rua. Agora, a Regina, é a Dona Zica, não? Da Mangueira? Dona Zica, Agora, como é que... Eu queria entender o que é que representou a Galeria São Paulo no momento de reconfiguração assim, do mercado de arte brasileiro, né? Mudou em que sentido, assim? Quando eu fui abrir a galeria, eu estava vindo de uma experiência que eu vivia na Europa. Eu saí do Brasil querendo romper com todo o meu passado, com o Boni, familiar, não sei o quê, e eu cheguei lá, fui trabalhar com a Céres Franco, que era uma galerista brasileira, que tinha uma galeria importante em Paris. Ela me deu emprego logo que eu cheguei, e eu fazia de tudo lá. Eu passeava com o cachorro, eu fazia o coquetel, eu lambia os selos, eu levava no correio, eu atendia cliente, eu fazia tudo. E aí eu aprendi a mexer com galeria, né? E eu conheci também o Corneille, que era um pintor muito sério, do grupo Cobra, que era um grupo holandês, e ele me contratou, eu fui trabalhar com ele. E eu viajava fazendo exposições pelos países europeus, vendendo obra e fazendo jantares, fazendo festas para ele na casa dele.
ou nos hotéis que ele estava hospedado. E aí eu cheguei, e eu aprendi a fazer. E no Brasil era muito diferente, era uma coisa parada, não tinha vida, né? E os marchands trabalhavam assim, só tinha venda para obra acadêmica ou do grupo de 25, 24, do grupo concretista, o modernista, e os artistas contemporâneos, eles não existiam para o mercado, né? Não tinha comprador, tinha um grupinho pequeno que comprava, os marchands expunham a cada 2 anos, umas 10 obras de cada um, e acabava a venda ali. Tinha um grupo pequeno que comprava. Aí eu falei, não, eu vou vender, entendeu? Isso é uma produção maravilhosa, eu vou vender isso, né? Aí fui com o Baravelli, fomos procurar um espaço. Eu achei esse espaço da Galeria São Paulo, que era lindo. O Baravelli fez o anteprojeto. Chamamos o Marcos Acaiaba, ele fez o projeto. O Wesley Duquili fez os acabamentos mais engraçados, mais interessantes. E abrimos uma galeria com obra contemporânea. E tinha lá um bruxo na TV Globo que o Boni trouxe para me dizer se ia dar certo ou não a galeria, que chamava Erbrurro. Era como é que ele chama? Eu não me lembro bem, já acho que já morreu. Mas tudo que a Globo fazia passava para esse cara, e o cara dizia isso vai dar certo, isso não vai dar certo. Era um cara que entendia de marketing. Uhum. Aí ele chegou para mim e falou, olha, Regina, não vai dar certo. Ele e o Boni. O bruxo errou, então. Errou, então, é. Aí ele falou para mim assim, olha, não vai dar certo nunca, não existe mercado para isso, você vai perder todo o dinheiro que você botou aí, não vai dar certo. Eu falei, olha, você uma coisa, você é uma ave de mau agouro, entendeu? Ele ficou furioso comigo e falou para mim fazer assim, umas exposições em fazenda, sabe, assim, com a sede da fazenda, e fazer um livro e vender para me recuperar o dinheiro que eu tinha gasto. Agora, quando você decide reabrir a Galeria São Paulo no final de 2018, o que é que você vislumbrou, o que é que você pretendia, o que você pretende fazer com a Galeria São Paulo nesse projeto flutuante? Mudando, só pegando uma carona na pergunta do Cláudio, você mudou agora a Galeria São Paulo Flutuante, é isso? É, flutuante. Por que flutuante? Então, porque a gente não pretende, a gente está rompendo com muitas coisas do mercado, né? A galeria, primeiro, ela não vai ter um espaço fixo. Eu vou ficar nesse espaço 1 ano, tá? Porque ela vai mudar de lugar, porque um espaço fixo, ele é poderoso, ele vai sempre estar lá, respondendo pelo que ela vende, tá? O meu preço vai ser muito menor do que os preços praticados no mercado. E eu tenho certeza de estar mostrando sempre obras de primeira qualidade, né? Com artistas que eu estou descobrindo fora do país, dentro do país, que não estavam no mercado, ou que já estão mortos, ou que estão jovens revelações, que eu descubro por aí. E muito facilmente, assim, na internet, entendeu? Não é facilmente, mas é que tem muita gente boa sem espaço para mostrar. E aí você começou com o Ucho Carvalho, o Rodrigo Sombra, que foi um artista que o Cláudio me apresentou, um amigo, e que eu fiquei encantada com o trabalho dele, né? Assim, ele foi um dos motivos de eu abrir a galeria, porque eu fiquei muito interessada no trabalho dele mesmo, e na suposição comprovada de que existia uma produção nova e maravilhosa, e sem lugar para expor, né? E eu estou fazendo a exposição dele agora, que é uma exposição maravilhosa de fotografia de Cuba, né? Mas é uma nova Cuba, é uma nova maneira de fotografar, é uma nova maneira de ver foto, de fazer fotografia, né? Uma nova linguagem que rompe com a tradição de venda do mercado brasileiro. É um risco grande assim, para o comprador de foto. É ele romper com o passado dele de hábito de comprar foto, né? E que eu fui para Cuba ver atrás do trabalho do Rodrigo, entendeu? E Regina, como é que você vê assim, o mercado de arte brasileiro? Você fez várias críticas, assim. Você falou em relação aos preços altos. Você acha que houve um surto generalizado no mercado de arte? Eu acho que houve assim, um abuso muito grande de valores e também de conceitos, sabe? Porque
Hoje em dia, de uma certa maneira, isso foi meio mundial, mas exagerado no Brasil. Tá? Hoje em dia, os artistas muito importantes não vendem há um tempão, né? Porque o preço deles ficou exorbitante e o critério de escolha também, de determinar se isso era arte ou não era arte, entendeu? Então, por exemplo, hoje o conceito estético desapareceu, quer dizer, a qualidade estética, né? A beleza, por exemplo, deixou de fazer parte do que é arte, da definição do que é arte, tá? E passou a existir o pensamento como verdade absoluta. Tá? Mas acontece o seguinte, o pensamento você pensa e põe num papel, uma folha de papel. Você não carrega para sua casa o pensamento, tá? Põe na sua sala, mesmo horroroso que seja, entendeu? E se obriga a conviver com ele, mesmo porque ele não cabe. Normalmente esses pensamentos são grandiosos e não cabem na sua casa, você tem que fazer um depósito perto da sua casa, um anexo, para caber o pensamento, que é tão grandioso, que é sempre muito ambicioso, tá? E não cabe na sua casa, tem que fazer um anexo, ou então depositar num banco. Tá? É muito caro, você tem que ser muito rico para poder possuir esse pensamento, ou a ideia desse pensamento. Tá? Então, isso acabou com o mercado de arte. Né? Porque ele transformou o mercado de arte numa ideia baseada num conceito do Duchamp, que pegou um saco de feno e botou no museu e falou, isso é arte. Naquele momento era mesmo arte, né? Mas não é absoluto, isso não representou uma ruptura. Né? E essa ideia de ruptura foi uma ideia sofisticada, mas um pouco discutível, eu acho que bastante discutível, porque contraria o que é arte de verdade, né? E passa a ser realmente uma ideia regada a vinhos, entendeu? E que não prestigia o ser humano, nem na sua necessidade de consumir arte, conviver com arte, como o cara que compreende a beleza, né? Estou sendo muito extensa, né? Não, mas é importante que você faz um contraponto a essa outra lógica, não é, Cláudio? Sim, você sim. vê assim. Agora, e Regina, há problemas muito graves agora no mundo das artes relacionados à censura ainda, né? Performances censuradas, há uma visão conservadora sobre a nudez que está provocando uma reação, mais um recolhimento até com linguagens experimentais no mundo das artes. Como é que você está vendo assim, esse momento de retrocesso também? Então, isso daí é porque se perdeu, na realidade, o foco, né? Uhum. Então, agora, quanto à nudez, a nudez é um direito do homem sobre o seu corpo. Uhum. Não tem menor cabimento fazer censura com nada, entendeu? Uhum. Em arte não existe isso, né? Agora, eu acho assim, que levar o nu o tempo todo à exposição, tá, também não faz sentido, entendeu? Agora, não que o nu deva ser censurado, de jeito nenhum, todo mundo fica nu o tempo todo, se quiser, em qualquer lugar, né? E a nudez é bonita, ela não é condenável, nem censurável, né? É o belo, é bonito, o corpo é bonito, né? E é um direito, você pode ficar nu, eu posso ficar nu aqui agora, na frente da televisão, se eu quiser. Entendeu? Né? Por que não? Né? Agora, não é para rir, é para respeitar. Né? Mas a questão das censuras, que são muitas, não são as só da censuras nudez, institucionais também, de instituições, de governos. Exatamente. Essa é a censura mais grave. Nos anos 60, a nudez era transgressora, não sei, revolucionária. Zé Celso Martinez explorou muito isso. Antônio Hoje Manuel, não mais, né? Hoje não é mais uma transgressão. Mas é um abuso, né? É um abuso, que de repente alguém chega e censura o cara nu, porque a criança encostou a mão no pé do artista nu. Isso é um absurdo, entendeu? O que é isso? Entendeu? Onde se viu uma coisa dessa?
Como é que alguém se mete ao bedelho, chegar lá e dizer que é imoral tocar o artista nu, entendeu? Não existe moralidade na cabeça de quem censurou, e não no fato, entendeu? Está tudo de cabeça para baixo. E existe um projeto de destruição cultural, né? E a arte, ela é perturbadora. E ela tem que ser, o papel dela, ela tem que ser perturbadora. Ela é provocante, porque ela está na frente, ela provoca, né? Isso não quer dizer que ela seja errada, ou má, ou suja, ou feia, ou erótica. Não quer dizer. Entendeu? Quer dizer que isso é arte, que isso é assim, que isso é novo, né? E que ela é livre, e pode ocorrer um toque, por que não? Né? Agora, Regina, a gente falou muito aqui da sua participação na música popular brasileira com o figurino nos anos 60, mas ainda hoje você acompanha muito a música, né? Você é muito ligada aos músicos, não só, mas também artistas de teatro, de artes visuais, nem se fala. O que é que você acompanha da música brasileira hoje? O que te chama a atenção? Como é que você está acompanhando? Então, eu acompanho assim, toda a produção que me parece nova, né? Então, essa nova produção paulista me encanta muito, eu sou apaixonada por ela. E isso, para mim, é uma grande novidade. Existem músicos e compositores e intérpretes maravilhosos, né? E que eu me envolvi com eles, assim, até a raiz dos cabelos, até a ponta dos fios do cabelo. E existe ainda minha ligação muito forte com o movimento tropicalista, que não é mais um movimento tropicalista, mas é um movimento cultural muito importante, né? Eu respeito e adoro e me surpreende sempre, cada dia, o que o Caetano e o Gil fazem, né? Me emocionam, assim, de uma maneira incontrolável, sabe, assim. E eles são meus heróis, né? E é muito importante o trabalho que eles fazem, né? Eu fico, assim, impressionada com a frescura do trabalho, né? Falando em tropicalista, você falou no começo, só pra gente, está quase terminando o programa, e você citou o Torquato Neto, que você conheceu, Torquato, e também o Ali Salomão, os dois. Eu queria que você falasse dos dois. Então, o Torquato, a gente era inseparável, né? A gente saía quase todas as noites para andar na rua, ele tinha medo do amanhecer, né? E era um ritual, assim, da gente, né? Sair para andar, né? E o Ali Salomão? O Ali morou na minha casa. É mesmo? Era muito divertido e a gente se queria muito bem, né? Fomos muito amigos, ele esteve sempre presente na minha vida. A gente passava carnaval junto, essas coisas gostosas, né? E ele na minha casa, cheguei um dia, ele estava trepado num caixote, na sala, recitando poesia aos gritos, que o prédio inteiro estava assustado, e minhas crianças olhando e achando, mãe, olha o poeta, mãe, respeite o poeta, mãe, o poeta tá falando, mãe. Minhas crianças pequenas, assim. E você tem um temperamento aglutinador também, né? De amigos. Você reúne em sua casa Sérgio Manberti, Vânia Toledo, Márcia Zolado, Jorge Salomão, muita gente, assim. O que é amizade, assim? Qual o significado da amizade em sua vida? Para mim é muito importante. Esse mundo é minha família, né? Esse estar na minha casa, esse estar perto de mim, com gente inteligente. E doida também, né? Doida, adoro doidos. Eu sou doida. Então, adoro meus iguais, sabe? Você gosta do Jorge Salomão também? Também. Jorge Salomão. Jorge Salomão. Um abraço para ele aqui, Um que já esteve aqui, o Cláudio participou. Eu sei. Pereio, Bom, nós chegamos ao fim do nosso programa. Regina, muito obrigado, Regina Boni, pela sua participação. Hoje é um dia histórico aqui na Assembleia Legislativa, na TV Alesp, porque essa entrevista ela vai ficar registrada nos anais da TV, da Assembleia Legislativa e do Estado de São Paulo, porque tenho certeza que a população hoje teve uma grande aula e conheceu melhor a Regina Boni. Cláudio, muito obrigado pela sua
Obrigado pelo convite participação, também. sua Também nobre adorei, participação Leonardo. aqui, Muito Cláudio. obrigada, foi Foi muito ótimo. bom. Foi ótimo você Falei participar. um pouco demais, mas Foi ótimo, é um registro histórico aqui para a TV Assembleia. Obrigada, querida, Regina, foi um obrigada. orgulho, um prazer enorme e uma honra receber você hoje aqui Pra no mim estúdio também, da TV pra mim Muito também. obrigado. Obrigada Cláudio, a muito você. obrigado. Obrigado também. Muito obrigado. Vale a pena.